Oi, gente, tudo bem? Voltando por aqui depois de um tempo sumida para contar novidades para vocês sobre o meu processo para os Estados Unidos, o meu processo de imigração para lá. Então, fica comigo nesse vídeo porque temos muitas novidades, muitas informações que eu acho que podem ajudar a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Raíssa Araújo. Eu estou contando aqui no canal o meu processo de visto EB2NW para imigração para os Estados Unidos. E agora, depois de um tempo sumida, eu voltei para dizer a todos que finalmente chegou o e-mail da carta da entrevista, finalmente foi chamada para agendamento, da minha entrevista do visto de imigrante lá no consulado do Rio de Janeiro. Então, agora surgem algumas perguntas, e é por isso também que eu trouxe esse vídeo. Primeiramente, o que fazer depois que a nossa entrevista do visto americano de imigrante é agendada? O que nós temos que fazer? Qual é o passo que a gente tem que seguir, para que a entrevista ocorra da melhor forma possível? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente recebe o e-mail da entrevista, para quem não sabe, esse processo não é igual ao visto de turista, que você escolhe a data da sua entrevista. Na verdade, a gente fica aguardando. Eu já estava aguardando há 11 meses, e inclusive tem outros vídeos. O último vídeo que eu postei porque eu estava bem triste, bem chateado, porque eu estava muito tempo aguardando, mas enfim, acabamos aguardando, é isso mesmo, é o que a gente tem para fazer. E aí a gente não sabe o dia que eles vão marcar a nossa entrevista, a gente precisa aguardar. E aí chegou o e-mail no dia 6 de maio de 2024 agora, me chegou o e-mail dizendo o dia da minha entrevista. A minha entrevista foi marcada para o dia 24 de junho, ou seja, eu recebi o e-mail dia 6 de maio, e foi marcada para 24 de junho. Esse era o período que eu teria para me organizar e seguir com os próximos passos para chegar no dia 24 na entrevista tudo certo. E aí, quais são os próximos passos que eu quero mostrar para vocês, até para vocês se prepararem também, se puder se preparar antes. A gente precisa fazer um exame médico, um exame médico num laboratório credenciado pelos Estados Unidos e também uma consulta com um médico que é credenciado também pelos Estados Unidos, pelo consulado. Então, a gente não pode fazer em qualquer lugar, a gente não pode fazer muitas vezes na nossa cidade, não sei que você já mora numa cidade onde tem esses consultórios. E aí eu vou deixar aqui para vocês uma fotinho justamente com os endereços e os locais onde tem a consulta que você pode agendar, tá? Pelo que eu me recorde, temos Brasília, temos Rio de Janeiro, tem 2 consultórios no Rio de Janeiro, temos em Belo Horizonte, teríamos, que mais? Eu acho que... E São Paulo, Eu sei que tem em São Paulo. Então, esses foram os que eu me recordo, mas eu vou deixar aqui o print até com os endereços também para vocês verem onde vocês conseguem fazer essa marcação da entrevista. Lembrando que da consulta médica. Lembrando que você só consegue fazer essa consulta médica, de fato, após receber esse e-mail do seu agendamento. Tem alguns locais que até poderiam deixar você marcar, mas eu não aconselho, porque o exame médico, ele tem uma validade, tá? Essa consulta médica e esses exames médicos, eles têm uma validade de 6 meses, que você só pode entrar nos Estados Unidos depois que o seu visto foi emitido, contada essa data de 6 meses da data que você fez o exame médico. Então, não adiantaria você tentar adiantar o exame médico, mesmo se eles permitissem, que eles não permitem, na verdade, Porque se você faz o exame médico, chegar na sua entrevista, a sua entrevista demora 11 meses como a minha para ser agendada, eu já teria que fazer de novo. E aí não é interessante. Então, você só consegue marcar essa entrevista realmente quando você recebe a sua interview letter, que é a carta de agendamento da sua entrevista. Então, você vai ter que agendar nesses locais, tá? Eu vou contar para vocês um pouquinho do que foi da minha experiência, onde eu escolhi fazer, mas vocês podem ver o que fica melhor para vocês. Então, depois que a entrevista é marcada, a gente precisa seguir esse passo, que é o agendamento da consulta médica. Eu já sabia que eu queria fazer em Brasília. Antes, enquanto eu estava aguardando a carta da entrevista, eu já tinha entrado em contato com o consultório de Brasília pelo WhatsApp. E eu achei que eles me responderam muito bem.
eles me trataram muito bem, me responderam prontamente todas as minhas dúvidas, inclusive tirei dúvidas com eles sobre as vacinas, que eu já vou falar mais à frente, mas a gente precisa também fazer algumas vacinas. Então, eu já sabia que eu queria fazer com Brasília. Então, a partir do momento que eu recebi a minha carta da entrevista, eu já entrei em contato com o consultório de Brasília, porque eu já queria fazer lá, tá bom? Mas você tem a opção, por exemplo, de fazer no Rio de Janeiro. Algumas pessoas fazem isso. Já que a entrevista também é no Rio de Janeiro, você teria a possibilidade de fazer no próprio Rio de Janeiro, já que tem até 2 consultórios hoje credenciados lá para fazer a consulta. Mas eu entrei em contato, até cheguei a mandar um e-mail, eles não respondem o WhatsApp no Rio de Janeiro. O contato geralmente por e-mail, eu mandei só para um deles, não lembro agora exatamente qual foi o consultório, mas acho que foi o consultório da Barra da Tijuca, que eu sei que tem um na Barra da Tijuca, eu mandei um e-mail para eles me responderam. Qual foi a dificuldade que eu encontrei? Para eu fazer agendamento da minha consulta no Rio de Janeiro, antes da entrevista, eu teria que ficar 10 dias, praticamente 10 dias corridos no Rio de Janeiro, porque eu precisava ficar 5 dias úteis antes, né, da consulta médica, porque você faz os exames médicos e os exames médicos são enviados para o consultório do Rio de Janeiro para poder eu fazer a consulta médica no Rio de Janeiro e aguardar ainda os dias da entrevista. Então, eu optei para ir por Brasília, porque eu achei que o consultório de Brasília facilitou um pouco mais, né, para mim, pois eles me informaram que em Brasília eu teria como fazer tudo em um único dia, gente. Um único dia eu poderia chegar lá e fazer todos os exames e já fazer a consulta, né? Ou seja, ele já tem esse processo, cada consultório tem o seu processo. Então, de fato, o consultório de Brasília, ele disse que eu poderia viajar para Brasília, fazer todos os exames logo e já fazer a consulta médica, eles já iriam me liberar da consulta e depois eles só finalizaram, receberam os exames e confirmaram se os exames estavam tudo ok e encaminharam para o consulado. Então, eu achei mais interessante porque eu fui e voltei no mesmo dia. Vou até mostrar depois um videozinho aqui para vocês verem como foi, né, a nossa entrevista. No finalzinho eu vou mostrar um videozinho de como foi essa nossa consulta lá, tá bom? Mas então é isso. Então o primeiro passo é escolher o consultório que você vai fazer os exames médicos. Lembrando que essa questão de ficar, por exemplo, a do Rio de Janeiro, de ficar 5 dias, né, no Rio de Janeiro, de fazer com uma certa antecedência, isso depende da idade, tá bom? Porque os requisitos que a gente precisa da consulta são: a gente precisa fazer alguns exames, normalmente raio-x de tórax para alguns adultos, né? Exames de sangue que a gente precisa fazer para os adultos, só que para quem tem crianças também, com idades até 12 anos, se eu não me engano, você tem que fazer um exame, que ele é um exame demorado, e é esse exame que determina, esse exame que demora em torno de 5 dias para sair o resultado. E então, quem tem criança, geralmente tem essa situação. Mas, de repente, se você não tem criança pequena, pode ser que você consiga fazer o agendamento até mesmo no Rio de Janeiro, para ficar pouco tempo, não ter que ficar todos esses dias, esses 10 dias lá no Rio de Janeiro, pode ser que consiga, tá? Então é importante vocês saberem que essas informações, elas variam muito de acordo com a faixa etária, tá? Então essa foi a minha experiência. Como eu tenho um filho de 6 anos, eu teria que ficar no Rio de Janeiro todo esse tempo por causa do exame IGRA, que é um exame que as crianças, se eu não me engano, até 12 anos precisam fazer. Então, se seus filhos são maiores ou se você não tem filhos no processo, talvez seja interessante fazer apenas uma viagem, né, para o Rio de Janeiro. No meu caso, fizemos essa da Brasília e foi uma mega experiência. Já volto o vídeo aqui. Por que o balanço saiu? Não sei, filho. Por isso é bicicleta. Vamos tomar café aqui em Brasília, aguardando nossa consulta, acompanhando o nosso dia hoje para fazer a consulta médica. Vai ser um dia cheio. Papai, caminhar é 1 minuto mais do que ir de carro. Mas de caminhão? É 11 minutos mais. Mas é 1 minuto.
Faz isso. Toma, direitinho. E eu não fico. Vai com a mão, filho. Melhor assim. Tá quente. E quero. Por que ninguém? Bora aproveitar pra caminhar um pouquinho, hein, Otávio? Sim. Aqui no parque. Pra chegar. Pra onde tu tá indo, Otávio? O médico. E o que vai acontecer no México? Eu vou desmaiar. Por que tu vai desmaiar? Eu tô com medo. Tu tá com medo de quê? Da injeção. Do exame Do exame? de sangue. Vai ser tranquilo, filho. Como é que sabe? Eu acho que vai ser tranquilo. Todo mundo vai fazer. Primeiro vai você. Mas agora a gente vai só conversar com o médico. A gente não vai fazer o exame agora. Vai ser depois do almoço? Não, o exame vai ser depois daqui. Depois da consulta a gente vai lá. Cadê? Eu não tô vendo. Olha, Otávio! Macaquinha ali, ó. Que lindo! Que fofinho, parece mais esquilo. Que bacana, que Olha a bonitinho. casinha dele ali, ó. É. Olha, você pode comprar caixinha aqui no canal. Depois, filha. Não, olha aqui. Aqui, filha. Esse aqui foi com os meus ali, indo pra lá. Como é que sabe ficar aqui em casa? Porque Mãe, quer sair. não doeu nada de novo. Não acredito. Me mostra aí. Meu Um, Deus. dois. Eita, tadinho, cara. Tu tá todo furado. Cadê o... Eu acho que desse lado aqui. Deixa eu ver. Nem tá aí. Égua. Foi desse lado aqui de novo que ele deu? Não. Saiu, eu acho. Ah, saiu. Ei, deixa eu te falar. Não doeu nada, não. Não, É que você é muito corajoso, né? E o que Eu você tive. ganhou? não sei. Bora ver. Nossa, que legal! Olha que eu ganhei também. Uau, um adesivo. Acho que é adesivo, Ah, filhão. é. Legal. Pega lá. É gaveta. Ah, olha, tu não choraste por causa do coisa, tu vai chorar por causa do negocinho aqui de encostar a cabeça. Ai, Que isso? olha. É, aqui, legal. Tá vendo só? Tu tava todo com medo desse exame, não foi tudo tranquilo? Isso aqui vai dar pra minha avó. Tá bom. Não, isso aqui eu vou comer. Olha aqui pra mim. Diz se foi tudo bem. Foi. Olha. Balão, ganhei balão. Legal. Depois de um dia não, uma manhã completa aqui, estamos terminando a fase dos exames e depois ainda temos que seguir para retornar para a consulta médica para finalizar o dia aqui da consulta e exames médicos. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês, mas é bem cansativo porque nós decidimos vir num voo de madrugada, então nós não dormimos, estamos aqui com essa cara de sono, de cansaço, mas tudo para resolver em um dia apenas e depois eu vou explicar quando chegar em casa um relato detalhado de como foi essa consulta e de qual é o passo a passo para consultas médicas e exames depois que vocês têm a entrevista agendada, tá bom? Bom, então eu vou contar realmente como foi nosso exame, né? Depois de vocês já terem visto aí nosso videozinho, um pouquinho de como foi. A gente não conseguiu gravar muito, porque foi um dia realmente muito corrido, como eu falei, ficamos muito cansados, tá? Porque nós pegamos um voo de madrugada, não dormimos, chegamos lá, fizemos todos os exames. Depois desses exames, fizemos pela manhã os exames, fomos no consultório médico. O consultório deu toda a requisição pra gente fazer os exames. Fizemos todos os exames, que é tudo bem pertinho, tudo a gente andava de Uber rapidinho, 5 minutos, teve um que a gente foi até andando, terminou de fazer vacina, porque teve uma vacina do meu filho, inclusive do Otávio, que ele tem 6 anos, então eles pediram 2 doses da hepatite A para ele, e o SUS aqui no Brasil, ele oferece 1 dose da hepatite A, acho que até quando eles são bebês, acho que com 18 meses ele tomou.
E aí não tinha a segunda dose e a gente precisou dar essa segunda dose nele, particular. Eles informaram lá que essa segunda dose o SUS não oferece, então eles deram particular, tá? E aí nós também tivemos que tomar a vacina da gripe. E aí todo mundo tomou a vacina da gripe porque eu realmente ainda não tinha tomado na campanha desse ano. As vacinas, gente, vem as dicas, né? Vocês até podem tentar antecipar. Tem um linkzinho aqui com as vacinas. Eu vou tentar deixar também o card com alguns relatórios das vacinas que eles pedem. Mas, como eu tô te falando, a gente tem que ter um certo cuidado com a vacina. Por quê? Eu tentei antecipar algumas vacinas que eu não tinha. Por exemplo, a da DT, que é uma vacina do tétano. Eu consegui antecipar a minha vacina da hepatite, também B, hepatite B, que eu não tinha também mais o registro dela, eu consegui antecipar, porque é uma vacina que demora quase 6 meses para finalizar. Mas é muito importante que você não faça nenhuma vacina muito próximo da sua consulta. Porque se você tiver feito uma vacina antes, né, por conta própria, antes de chegar na sua consulta, com menos de 30 dias, quando chegar na sua consulta, você não vai conseguir fazer as vacinas que eles pediram para vocês. Então, eles geralmente, né, como agora tá demorando muito tempo pra gente ficar aguardando esse processo de agendamento, realmente algumas pessoas estão tentando já tentar ver quais são as vacinas que podem tomar, quais vacinas que tem ou não, e aí já estão tentando antecipar. Mas é importante você deixar, por exemplo, como eu já tinha feito a minha da hepatite B e da DT, acho que em fevereiro, eu não fiz mais nenhuma, né? Na verdade, fiz em março, inclusive eu tomei a segunda dose da vacina em março, então eu não fiz mais nenhuma. E aí logo em maio veio o agendamento da entrevista, porque eu fiquei com receio de realmente chegar muito perto da entrevista, da consulta, eu não consegui fazer as vacinas que a gente faz lá naquele dia. Então, se chegar no dia lá e eles vão perceber que tem alguma vacina que eles precisam que você tome, eles já vão te dizer e você vai tomar. Então, eu tomei da gripe, o meu marido tomou 2 vacinas da gripe e a segunda dose da DT, e o meu filho tomou a hepatite A e a da gripe também, no mesmo dia, tá? Então, esse foi uma das dicas, né, para o exame médico. Outra dica importante do exame médico é quando você for agendar, né, você informar todos os integrantes da sua família, tá bom? Eu conversei com a moça lá de Brasília, eles realmente são muito bacanas, gostei muito. E ela falou que o que acontece, às vezes as pessoas chegam lá para agendar e elas agendam apenas do aplicante principal a consulta. E você tem que informar, né? Se a sua família tem 3, 4 pessoas, você tem que falar, olha, é o aplicante mais 3 pessoas. Você já passa a idade das pessoas, até porque isso facilita para que eles consigam também atender vocês da melhor forma. A nossa experiência foi muito tranquila, foi mais rápido até do que a gente imaginava, só foi bem cansativo porque foi um único dia, mas foi bem bacana fazer em Brasília, foi uma experiência tranquila, tá bom? Eu não sei como é nos outros consultórios, tá bom? E é isso, tá? Essa foi a nossa entrevista, nossa consulta médica. Deixa eu ver aqui no meu papelzinho se eu tenho mais alguma coisa pra falar pra vocês. Tá, aí depois da consulta médica, depois que a gente finaliza a consulta médica, então qual é o próximo passo? Gente, é realmente organizar a entrevista, certo? Então eu fiz a consulta médica dia 6 de junho, tá? Porque a minha entrevista estava marcada para dia 24 de junho, foi a data que o consultório lá me passou, achei que era interessante. Fiz, viajei, fui um dia, voltei. E aí a gente tem que quando a gente recebe também essa carta de entrevista, além de marcar a consulta médica, a gente também precisa marcar o CASV, que é pra gente chegar lá e fazer as nossas digitais e fotos. Só que eu tenho um detalhe, a gente só consegue marcar o CASV 7 dias antes da nossa entrevista. Dica importante, você pode marcar o CASV sem ser no Rio de Janeiro. Tem algumas cidades do Brasil que tem CASV. São Paulo, própria Brasília tem CASV. Só que você só consegue marcar esse CASV se ele for 7 dias de antecedência da sua entrevista. Então eu, por exemplo, não consegui marcar o meu CASV em Brasília, porque como eu fiz a minha consulta médica dia 6 de junho, a minha entrevista era só dia 24, não aparecia essa opção pra mim. E eu, naquela época, eu nem tinha me atentado, mas aí a moça até me explicou. Então, de fato, o CASV você pode. Se você mora em São Paulo, por exemplo, você pode marcar o CASV em São Paulo e fazer a entrevista no Rio. Mas, se não, se você mora em outra cidade que não tem CASV, você pode marcar esse CASV um pouquinho antes da sua entrevista no próprio Rio de Janeiro, que foi o que nós fizemos. Então, como nós já tínhamos feito o exame médico em Brasília, marcamos o CASV
próximo da entrevista, dia 21, que seria, né, 3 dias antes, pra então fazer a entrevista. Então é importante você se atentar a isso. Por quê? Porque na hora que você for comprar passagem, né, você tem que se organizar em relação a essas datas. Por exemplo, a minha entrevista foi numa segunda-feira. Para eu chegar no Rio de Janeiro no sábado, por exemplo, que era um dia que não era um dia útil, digamos assim, né? Ou no próprio domingo, se eu quisesse chegar na véspera, eu não conseguiria, porque eu tive que marcar o CAGE no Rio de Janeiro, então eu tive que prestar atenção nisso também na hora de marcar, porque eu precisei marcar o CAGE numa sexta-feira, que foi o dia que disponibilizou lá para mim, que era um dia útil, digamos assim, para poder fazer a entrevista na segunda, tá? Então, se antes, agora se você mora em São Paulo, outra cidade que tenha CAGE, aí talvez você já consiga marcar o CAGE na sua cidade, tranquilo, e já vai somente para fazer a entrevista no Rio de Janeiro, certo, gente? Então, é isso. Então, entrevista agendada, dia 24 de junho, foi, assim, um processo, né? Recebemos a carta, fizemos todo esse processo, por isso também que eu fiquei sumida, porque é muita coisa pra fazer, muita coisa pra pensar, assim, a gente fica até meio que sem acreditar, meu Deus, aconteceu, e agora? Tem que correr. Compra passagem, pesquisa passagem, organiza consulta, organiza toda a logística, né, de ir pra lá e fazer tudo, documentos. Tem documentos que você precisa levar, né, pro exame médico. Vem tudo direitinho no próprio consultório, ele já manda um e-mail pra você do que você tem que levar. Eu não vou colocar aqui, porque como é muita coisa, eu acho que é melhor essas coisas você tem que ver com calma, ler item por item, e você vai receber essas orientações, sim, quando você, né, quando enviarem pra você a solicitação da entrevista. Então você vai ver lá, mas se atente aos documentos, né, cada consultório às vezes pede também, tem uns que pedem pra levar foto, 3x4, tem outros que não, que já fazem a foto lá. Então, tem alguns detalhes que são de cada consultório também, mas é importante você se atentar, organizar direitinho os documentos que você tem que levar, deixar tudo em ordem, para, né, que ocorra tudo bem. E aí, eu vou vir aqui, gente, para fazer um novo vídeo só contando o relato da entrevista, tá? Esse vídeo foi mais para explicar para vocês nossa atualização, contar que realmente, graças a Deus, foi marcada a nossa entrevista, mas eu vou vir aqui, sim, fazer um vídeo especial só contando o relato da nossa entrevista. Então, aguardem, deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre esse ponto. Não deixem de seguir, de curtir o canal. Estou voltando, prometo que vou postar sempre mais vídeos aqui pra frente pra vocês. E aguardem o nosso vídeo do relato da entrevista, tá bom, pessoal? Até mais, beijo!